Olá, tudo bem? Programa DGABC Entrevista no ar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A meu modo, por exemplo, nós vamos falar muito de adoção de animais hoje, né? Nas mídias sociais é um assunto muito em evidência. Eu amo pet, a gente fica falando sempre e vamos sempre falar. Mas tem um assunto que é a adoção de criança que há muito tempo a gente não fala e a gente tem visto na mídia que não está muito em evidência. Então é nosso papel falar disso. E existe uma lei que foi de 2009, mas que ainda causa dúvida. Então vamos responder algumas dúvidas? Para isso, a advogada Vívia Duarte está em estúdio. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vívia, é uma lei que ela existiu, uma lei da adoção, que tem vários requisitos. Nós vamos tentar sintetizar um pouco eles, né? Mas antes disso, me fala um pouco como está o panorama da adoção no Brasil. A gente cresceu um pouco nessa questão? Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. A lei, ela veio para agilizar esse processo exatamente para que a gente saia desse retrocesso. O Brasil, ele é um país que infelizmente ainda ele dificulta muito o processo de adoção. Ele exige muitos requisitos, você tem que passar por um processo que leva em média 1 ano e meio, então as pessoas acabam de certa forma desistindo no meio do caminho por essa exigência legal. Então eu acho que ainda falta um pouco para a gente progredir aí no cenário mundial, mas desde 2004 a gente está alçando alguns voos aí para melhorar isso tudo, né? Então essa lei veio para sintetizar isso, para agilizar este processo de adoção, para que a gente consiga, na verdade, beneficiar essas crianças, esses adolescentes que estão aí nesta fila há anos, alguns, aguardando esse processo de adoção, essa nova família que na verdade temos muitos aí, mas que nem sempre é possível, né? Essa ligação, essa adoção, essa convivência, por vários critérios que a gente vai tentar abordar aqui sucintamente. Com certeza. Então vamos lá em alguns. Quais seriam esses principais critérios que a gente teria de ter? Tá. Primeiro passo, decidiu adotar, a pessoa tem obrigatoriamente que procurar ou um advogado particular ou a vara da infância e da juventude da sua cidade ou do seu município. Chegando lá na vara da infância e da juventude, ele tem que apresentar alguns documentos preliminares necessários. Quais são? RG, CPF, comprovante de residência e de renda, certidão de nascimento ou casamento, porque muitas pessoas solteiras se habilitam a este processo de adoção, e antecedentes criminais. Então, esses documentos são os preliminares. Chegou lá, o advogado ou particular ou um defensor público, ele vai externar isso ao juiz, ele vai peticionar ao juiz informando que esta pessoa, este casal, tem um interesse na adoção. Então, ele vai pedir ao juiz que habilite essa pessoa no Cadastro Nacional de Interessados para Adoção. Juntando essa documentação, obrigatoriamente será remetida ao Ministério Público, que o Ministério Público faz essa análise preliminar do quê? Antecedentes criminais, se a condição financeira daquela pessoa, de fato, possibilita ela a dar subsídios básicos para uma criança ou para um adolescente, e ele, analisando esses critérios preliminares, dá o seu ok ou não, seu aval ou não. Retorna este processo para o juiz e aí se inicia, de fato, o processo de habilitação desta pessoa no Cadastro Nacional. Então, essa pessoa, obrigatoriamente, ela tem que se submeter a um curso, que em média dura uns 2 meses, que é um curso que a gente fala psicossocial e jurídico, onde ela vai ser analisada por profissionais, psicólogos, psiquiatras, que vão submetê-las a várias situações, né, do cotidiano, vão analisar como que ela lidaria com isso, e ao término disso, essa pessoa sendo aprovada, ela será avaliada individualmente por um profissional. E aí é nessa entrevista com esse profissional que ela define qual a criança, qual as características desta criança ou deste adolescente que ela deseja. Então, ao final desse curso, ela decide, né, quais as características dessa pessoa que ela pretende adotar, deste indivíduo, e esse profissional vai finalizar um laudo, um parecer favorável ou não, habilitando esta pessoa ou não, e esse laudo deste psicólogo será juntado ao processo novamente. Então, este processo é
dado vista ao juiz, que obrigatoriamente remete ao Ministério Público depois. Então, por isso que é muito demorado. Desculpa até te cortar, mas como um laudo comum também é passivo de recorrer e vai em cima, não, eu não aceito e pede de novo, tem todo esse trâmite? Existe. Muitas vezes a pessoa, ela nesse cursinho preliminar, ela já é de pronto descartada, digamos assim. Ela simplesmente, a pessoa fala, olha, não preenche os requisitos mínimos e, portanto, não pode ser habilitada, sequer dar seguimento para a habilitação do processo de interessados. Aí você tem que ir atrás para verificar o porquê. Certo. Porque muitas vezes a pessoa entende que uma pessoa solteira, por exemplo, eu posso não querer ter um casamento, mas eu posso ter um interesse por aquela pessoa. E muitas vezes o fato de você falar, eu não quero casar, eu quero apenas adotar uma criança ou um adolescente e eu quero que a minha família seja eu e este meu filho. E para a pessoa, aquilo pode, para o profissional, aquilo pode não ser bem visto. Então, a gente pode, consequentemente, rebater isso com o laudo de um profissional particular, obviamente pedindo para que um outro profissional reavalie esta pessoa, né? Você questiona, você impugna aquele laudo e vai buscar outros meios para que essa pessoa seja habilitada. Vivian, é uma pena porque a internet é um veículo tão rápido e infelizmente a gente não tem muito tempo de tratar o assunto com maior, né, extensidade e tudo mais. É um assunto extenso. Então, como nós vamos fazer? Até porque você me falou algo muito interessante. Não é só adotar uma criança, a gente tem que adotar também adolescente que provavelmente eles estão numa lista ainda muito maior, né? Adotar crianças indígenas também deve ser algo maior, mas você tem um site que você pode disponibilizar? Tenho sim, o site do escritório, quem tiver interesse em maiores informações, pode entrar em contato conosco, é duarterufino.com.br. Lá a gente esclarece o pessoal que tiver maiores dúvidas, pode mandar e-mail, tem um formuláriozinho lá, manda a pergunta que a gente responde automaticamente. Não, nada mais importante do que buscar realmente um profissional. A gente se sente aliviado de poder dar essa oportunidade mesmo para as pessoas. E antes de tudo, adotar realmente é um ato de amor, entendeu? Então que todo mundo que faz parte deste ato realmente faça tudo com amor. Muito obrigada pela presença, Eu que Vivian. agradeço. E mais uma vez você que ficou com a gente todo o tempo, muito obrigada também pela companhia. Já sabe, dgabctv@dgabc.com.br é o nosso canal contigo. Até mais.